Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2023, segunda rodada, Série A. E nesta manhã de domingo, dia de São Jorge Guerreiro, meu padroeiro, São Jorge Guerreiro, protetor, tivemos Internacional e Flamengo no Beira-Rio, e o Inter venceu de virada por 2-1, num jogo interessante, que tem muita coisa para falar, tanto do vencedor quanto do perdedor. E eu te digo, apesar de ter tido um vencedor, o perdedor tem coisas positivas a tirar, principalmente levando em consideração o que era o time do Flamengo com Vitor Pereira e o que está o time do Flamengo com 2 jogos com Sampaoli. Então, tem coisas para se falar, tanto de um lado da vitória do Internacional, que estava precisando dessa vitória, Mano Menezes já sendo muito questionado, né? Só lembrar, o Internacional nem na final do Campeonato Gaúcho chegou, estão balançando, essa é a verdade. E do Flamengo, que começa um outro trabalho. O Sampaoli está pegando o Flamengo do zero. O Vitor Pereira destruiu o Flamengo, ele está tentando remontar o Flamengo. Então, é sobre este jogo, Internacional 2, Flamengo 1, que a gente vai falar nesse momento. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Colorado, meu amigo torcedor rubro-negro, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar da política nem da religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Então vamos lá, cara, com esse resultado, essa vitória do Internacional, o Internacional vai a 4 pontos, passa aí o Flamengo e está nesse momento, nesse domingo de manhã, na segunda colocação atrás do Fluminense, que tem 6 pontos. E o Flamengo, nesse momento, cai para a 4ª colocação com uma vitória e uma derrota, mas provavelmente o Flamengo vai perder essas posições e vai dar uma caída a mais. Também, o Internacional tem que torcer para os times que estão ali atrás, tipo Palmeiras, tipo Botafogo, Corinthians, esses times que venceram, não vencer para o Inter continuar na posição que está. Então o Inter vai ter que dar uma secada braba na galera aí que está com 3 pontos que venceu na primeira rodada. Então o Internacional tem um empate, uma vitória, e o Flamengo uma vitória e uma derrota. Se a gente for pegar os números do jogo, o número é muito parecido, tá? Chutes de gols, finalizações, passes certos, é tudo muito parecido. O que difere, que foi vantagem do Flamengo, é a posse de bola. Mas aí é característica do treinador. O Mano Menezes é um treinador de transição. Muitas das vezes o Mano Menezes é reativo. Da escola de Carille, Tite, dentre outros, Filipão, ele é dessa escola de transição. O Sampaoli é de uma outra escola, aqui no Brasil, mais parecido com o Diniz, que gosta de ficar com a bola, ter a bola no pé, e isso aconteceu. O Flamengo ficou mais com a bola e o Internacional mais na transição. Você levar em consideração o tempo que o Mano Menezes está no Internacional, é um time que conhece mais o padrão do seu treinador. O Flamengo está no segundo jogo com o Sampaoli, na qual o Flamengo não tinha nada, era uma bagunça, o Flamengo era uma zona generalizada, não tinha padrão nenhum, na qual, em 2 jogos, o Sampaoli já deu uma cara ao Flamengo. Precisa muito, o Flamengo precisa de mais coisa. O Internacional está muito mais pronto. Apesar de
muitas críticas em cima do trabalho do Mano Menezes, mas em relação ao Flamengo, o Internacional está mais pronto, está muito mais tempo, não dá nem para falar alguma coisa. Eu vou lembrar a torcida do Inter e a torcida do Flamengo também, só para lembrar. Vamos voltar ano passado? Vamos voltar 2022? Lembra o que aconteceu no Campeonato Brasileiro? Lembra o que aconteceu? O Internacional ganhou do Flamengo. Estão lembrados? E lembra que foi que o Mano Menezes falou, que foi pro Dorival Júnior? Não esquenta não, você vai arrumar esse time, porque eu arrumei o Internacional. Vocês estão lembrados dessa frase que o Mano Menezes falou? Dorival, você vai conseguir arrumar esse time, porque eu arrumei o Internacional. O cenário é exatamente igual. Não sei se ele falou isso para o São Paulo, provavelmente não. Mas o cenário é mesmo igual. É a mesma coisa. O Flamengo completamente desarrumado, o Flamengo completamente bagunçado com o Paulo Souza, o Dorival assume um time completamente desarrumado, onde o Dorival tinha que ajeitar ali em pouco tempo. A mesma coisa. Um time bagunçado, desestruturado, quebrado pelo Vitor Pereira, onde o São Paulo assume e está no segundo jogo. O cenário é exatamente igual. Será que no final do ano vai se acontecer igual? A gente não sabe. Mas que o cenário é exatamente igual ao do ano passado, isso é exatamente igual. Enquanto o Internacional. Então, um time mais estruturado contra um time em começo de trabalho. Primeiro tempo. O Internacional na transição. O Internacional conseguiu encaixar bons contra-ataques, mas o Internacional estava errando na tomada de decisão e errando nos passes. O Internacional estava errando muito passe próximo à área e estava tomando decisões erradas do Internacional. O Internacional poderia ter aberto em um daqueles contra-ataques do placar. Apesar do Santos não ter feito praticamente nenhuma defesa. Como o goleiro do Inter também não fez praticamente nenhuma defesa. Teve um gol anulado, bem anulado, porque estava impedido. Então, o Internacional, na transição, e conseguiu encaixar algumas transições, o Flamengo conseguiu anular um pouco alguns contra-ataques. O Flamengo é um time cadenciado. O time do Flamengo é um time da bola, ficar com a bola. Isso eu acho perfeito. Você ficar com a bola o tempo inteiro. Você ficar com a bola o tempo inteiro, no ruim, você não toma o gol. Só que para você ficar com a bola o tempo inteiro, você não pode errar o passe. E um dos fundamentos que o Flamengo errou muito nesse jogo foi o passe. Esse fundamento de errar passe custou a derrota ao Flamengo. O que custou a derrota ao Flamengo foi o erro de passe. Porque o lateral que deu origem ao segundo gol do Internacional foi erro de passe do Flamengo que ocasionou o lateral para o Inter. Então, ficar com a bola é o caminho. O caminho para o time do Flamengo jogar é ficar com a bola. O São Paulo está perfeito. Tem que ter respeito à bola. E o time do Flamengo, boa parte do jogo, não teve respeito à bola, não em ficar com a bola, que ficou, mas de passes errados. O Flamengo errou passes demais. O Flamengo pecou muito nesses passes, tanto no ataque quanto na saída de bola. Então, quando você fica com a bola e você erra muito, é um complicador. Você pode entregar a bola no pé do adversário. O Flamengo fez isso algumas vezes. Mas se você pegar o que é o Flamengo do São Paulo em 2 jogos e o que era o Flamengo em 3 meses, 4 meses com o Vitor Pereira, você vê uma diferença monstruosa. Então você vê que o Vitor Pereira é ruim. O São Paulo em 2 jogos já deu uma cara. Em 2 jogos, o Flamengo já tem uma cara que nunca teve com o Vitor Pereira. Nunca teve uma cara com o Vitor Pereira. Era uma bagunça organizada. Você ver um Gerson voltando a jogar bola. O lateral, o garoto ali, o Wesley, fez uma boa partida, mas também errou muitos passes. Até o Fabrício Bruno, que não erra muito passe, errou muito passe. Você já vê uma linha mais alta, o Santos jogando mais fora da área um pouco. Você vê um padrão, mesmo não jogando com 3 zagueiros, que foi do primeiro jogo, jogando com 2, mas você vê uma organização dentro do campo. Você vê um time mais organizado. É nítido.
é nítido você ver uma organização bem mais clara, bem mais nítida do Flamengo. Bom, então o primeiro tempo termina 0-0 com esse estilo de jogo. Flamengo com posse de bola e o Inter na transição. O que faltou ao Inter foi precisão. Faltou ao Inter mais calma no contra-ataque. E o que faltou ao Flamengo foi velocidade. O Inter, na transição, tentava acelerar e conseguia, e o Flamengo, quando estava com a bola, o Flamengo tentava cadenciar mais o jogo e conseguir chegar na área através da qualidade técnica da posse de bola. Estilos diferentes. Terminou 0-0. Não teve muita emoção no primeiro tempo. Vai para o segundo tempo. No segundo tempo, o Internacional entra mais ligado. O Flamengo entra dormindo. O Flamengo entrou no segundo tempo dormindo, muito mais lento do que terminou o primeiro tempo. Estava vendo a hora do Flamengo tomar o gol ali, porque o Flamengo estava muito lento. O time do Flamengo estava andando em campo, cadenciando o jogo, mas andando em campo. O Inter pressionando, dificultando a saída de bola. O Flamengo não estava conseguindo quebrar a primeira linha, e aí os erros de passe começaram a atrapalhar o Flamengo. Só que o jogo foi se desenvolvendo de uma maneira onde o Inter deu aquela pressão e depois o Inter começou a recuar um pouquinho, porque cansa você ficar o tempo inteiro lá, principalmente quando o seu esquema não é esse. O esquema do Inter não é esse. O esquema do Inter é de transição. Então, quando você marca o tempo inteiro lá, você acaba cansando um pouco. Até pelo estilo de jogo do Inter. Então o Inter começou a voltar e o Flamengo começou a tocar mais a bola. Deu um pouco mais de espaço do Flamengo, o Flamengo começou a tocar um pouco mais a bola, tentou acelerar um pouco mais o jogo. Aí acontece os toques ali do Flamengo, que se você der espaço, o Flamengo vai tocar bem a bola e sai o gol. Um golaço do Gerson, por sinal, que jogou uma grande partida. O Gerson foi um dos melhores em campo. Aí o Flamengo faz 1-0. Só que logo na sequência, não demorou muito, o Flamengo, na lentidão e nos erros de passes, toma o gol do Internacional. O Mano Menezes, assim que tomou o gol, o Mano Menezes muda praticamente o ataque. Muda ali o meio e ataque. Bota o Maurício, que é muito bom jogador, o Luiz Adriano, e tira um outro jogador que agora eu não me lembro. E o time começou a mexer mais. O time começou a desenvolver mais e esse movimento do Internacional dificultou mais ainda a saída de bola do Flamengo. O Flamengo errou mais passos justamente por essa movimentação do Inter, que acaba saindo o gol do Maurício uns 4, 5 minutos depois do Flamengo empatar. A partir daí, o jogo fica mais aberto. O Flamengo também muda. E muda as características. Bota 2 jogadores abertos. O Cebolinha por um lado e o Marinho por outro. Quando o Flamengo muda, o Flamengo fica mais perigoso que o Internacional. O Internacional percebe isso, o Internacional recua. Nítido o Internacional recuar. E o Flamengo começa a criar mais problemas porque o Flamengo estava tendo espaço pelo lado do Marinho. O Marinho, logo que entra, o Marinho erra 2 passes monstruosos. 2 passes monstruosos que era fácil, era só tocar fraco que o Wesley estava passando. Ele deu 2 passes errados pro garoto, que seria uma chance muito clara pro Flamengo. Porque não tinha ninguém marcando o garoto. Então os passes errados contribuíram muito para essa derrota do Flamengo. Mas o Flamengo começou a prender os 2 laterais do Internacional, tanto o Cebolinha para um lado quanto o Marinho para o outro, e começou a ser mais perigoso. E o Internacional passou a não contra-atacar, apenas a espanar as bolas, não se defender. Não contra-atacar, apenas se defender. E o Flamengo melhorou e criou oportunidades. O Flamengo teve uma oportunidade na pequena área, teve oportunidade com o Gabigol, com passe do Gerson, que o goleiro defendeu, depois teve um rebola-bola lá dentro da área que o goleiro pegou também, teve uma bola na trave do Matheus França, ou seja, o Flamengo criou oportunidades de fazer o segundo gol. Só que aí, num contra-ataque, num erro de passe, num lateral batido rápido, numa bola rápida, aonde? Aí a reclamação do Flamengo tem até um certo fundamento, mas eu também não daria falta. Porque o jogador internacional simula um pênalti dentro da área. Ele simula o pênalti.
tá? Porque ninguém tocou nele, ele se jogou. Só que o juiz deixou a bola seguir. Eu também deixaria a bola seguir, tá? E o Maurício faz um golaço, irmão. Faz um golaço espetacular. Ele olha, tira do Santos, que estava um pouco adiantado. Acho que o Santos não imaginou que ele jogaria por cima e se adiantou para talvez interceptar a bola. E ele faz um golaço 2-1. Ou seja, o Flamengo teve duas chances de fazer o 2-1. Uma o goleiro pegou, a outra bateu na trave. E no contra-ataque, o Internacional faz o 2-1. Então, cara, o que eu concluo nisso? O placar não foi injusto para mim. Se o Flamengo tivesse vencido, também seria justo pelo que foi o jogo. Foi um jogo bem parelho, com características diferentes. Que poderia dar vitória de um ou de outro, ou empate. Acabou sendo a vitória do Internacional, porque aproveitou ali o espaço e o contra-ataque. Mas o que eu te digo é o seguinte: dá para o Internacional tirar boas coisas dessa vitória, olhar com uma outra perspectiva. Só vou fazer um adendo a uma coisa, que a torcida do Internacional vai ficar chateada com o que eu vou falar. Mas eu já estou falando isso de uma porrada de times que fazem a mesma coisa que o Internacional fez. A mesma coisa. É dar moral para o adversário. Se eu sou o capitão de um time e o treinador de um time, eu particularmente, eu não ia dessa moral. Eu não ia dessa moral. Mas, isso aí é um pensamento meu, tá? Isso é um pensamento meu, particular. Eu não ia dessa moral. E um outro detalhe sobre o Flamengo. O Flamengo perdeu, mas teve chance de ganhar. O Flamengo perdeu aonde? O Flamengo perdeu aonde ele não pode errar nesse esquema do São Paulo, que é no passe. Se o Flamengo tem posse de bola, o Flamengo não pode errar no passe. O passe é igual o São Paulo falou. Não ter a bola é problema. No treino, quem acompanhou do Internacional não acompanhou isso. Mas no treino do Flamengo, o São Paulo falou: vamos ter respeito à bola. Não ter a bola é problema. E o Flamengo errou e perdeu o jogo exatamente nisso que o São Paulo falou. Respeito à bola e perder a bola é um problema. E foi um problema, e o Flamengo tomou o gol. Mas, cara, para a torcida do Flamengo, para o time do Flamengo, há um início de trabalho muito promissor. Vamos lembrar de 2022, exatamente igual. O cenário é exatamente igual. Só que em 2022, o Flamengo estava próximo da zona do rebaixamento. O Dorival ainda pegou pior ainda. Então, torcedor do Flamengo, calma, que o horizonte que a gente está vendo parece que o São Paulo, parece não, já está arrumando esse time do Flamengo e a tendência esse time do Flamengo crescer. O que tem que melhorar é os passos, não pode errar tanto passo do jeito que errou. E o Internacional fez um bom jogo dentro das suas características, como eu falei, venceu e foi merecido. Se o Flamengo tivesse vencido, também seria merecido. Agora, uma coisa que me incomoda, saia de mim, torcedor do Internacional. Campeonato Brasileiro, pontos corridos. Beleza? O Internacional ganhar do Goiás, quantos pontos vale? 3. O Internacional ganhar do Palmeiras, quantos pontos vale? 3. O Internacional ganhar do Cuiabá, quantos pontos vale? 3. Se o Internacional tivesse ganho do Cuiabá de 2-1, a comemoração do Internacional ia ser do jeito que foi, os dirigentes indo a campo comemorar como se fosse título. Isso me chama a atenção. Eu vou explicar o porquê. O time do Flamengo, o Flamengo, provavelmente, com certeza, é o time mais antipático do Brasil. É o time que todas as torcidas odeiam. Não tem nenhuma torcida que acha legalzinho. Todas as torcidas odeiam o Flamengo. Não tem meio termo. Só quem gosta do Flamengo é a torcida do Flamengo. O restante todo mundo odeia porque é o time mais antipático. Aí você ganha de 2-1 e você comemora. Os jogadores saíram correndo, diretoria se abraçando, como se tivesse ganho um título.
A impressão que dava, se você pegar a imagem do final do jogo, o time do Inter comemorando, quem não sabe vai ter a impressão que o Internacional ganhou um título. Essa comemoração exagerada, é isso que eu estou falando, essa comemoração exagerada que os times têm quando ganham do Flamengo, você dá mais moral ao Flamengo. Por quê? Porque os caras vão falar, meu irmão, ganhar do Flamengo é um título para eles. Sei que a torcida do Internacional pode ficar puto que eu estou falando, mas é verdade, irmão. É verdade. Se o Internacional ganhar do Grêmio, beleza. Que é uma rivalidade regional. Agora, comemorar de um outro time que não seja o arquirrival Grêmio, da maneira como comemorou, cara, não ganhou o título não, ganhou um jogo. Um jogo. Então, Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas. Isso é tanto para o Flamengo quanto para o Inter. É 38 rodadas. Perdeu uma, tem que ganhar as outras. E o Internacional, não adianta você ganhar do Flamengo em casa e não ganhar o restante dos jogos. O Internacional ganhou do Flamengo ano passado. Foi campeão brasileiro? Não. O campeão brasileiro foi o Palmeiras. Então, acho exagero, é minha opinião. Sou só treinador do Inter. Meu irmão, olha só, vamos comemorar, ganhamos, legal, de virada, mas sem o exagero. O diretor dentro do campo abraçando, quase que chorando. Porra, bicho. Não é um título, são 3 pontos, porra. Acho muito exagerado, essa é a minha opinião. Eu já falei isso em jogos. O Fluminense quando ganhou do Flamengo, o Vasco quando ganhou do Flamengo, o time, porra, parece ganhar o título. Pô, menos. Assim você dá moral ao time do Flamengo, pô. Você dá moral à torcida do Flamengo de falar, pô, a comemoração de vocês. Vocês não ganharam o título, só ganharam 3 pontos. É isso que eu tô falando. É por isso que o time é antipático, porque as outras torcidas, os outros dirigentes ainda dão essa moral ao Flamengo. Porra. Aí depois não quer que a torcida do Flamengo fique curtindo com essa situação. Mas, cara, jogo legal, bom de se ver, com alternativas, e que se fosse empate seria justo, se fosse vitória do Flamengo seria justo, e sendo vitória do Internacional foi justo, porque aproveitou a oportunidade, e os números, as estatísticas ficaram muito parecidas. Então tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!